Muito boa tarde. É com grande prazer que estou aqui convosco. Queria agradecer a vossa presença. Queria saudar a IAD pela genialidade com que fez aqui um conjunto de painéis num tema que geralmente no turismo não é tão heterogéneo e deveria ser geralmente. Por exemplo, este painel é a prova disso. Um painel em que temos uma atriz, Maria do Céu Guerra, uma artista plástica, Joana Vasconcelos, um empresário, o homem que criou quase, é um pouco exagerado o que vou dizer, mas acreditem que é quase, criou o Destino Douro. Um homem que da ciência e da divulgação científica, Fernando Carvalho da Silva, Carvalho Rodrigues, peço desculpa à Intersindical e ao Sr. Professor Doutor, e também um homem que está a divulgar uma ideia novíssima para o país e para a preservação do destino, a Ericeira, Reserva Natural Mundial de Surf, Reserva Mundial de Surf, portanto, o Dr. Hélder Silva de Sousa. Ou seja, temos aqui empresários, temos aqui cientistas, artistas, atores, homens que fazem a promoção a partir do ambiente. O turismo é isto mesmo, o turismo é esta diversidade. Além disso, deixem-me que vos diga, o turismo é muito mais do que aquilo que aconteceu no painel anterior, embora esse painel também tenha razão de ser. Mas é o típico das conferências de turismo, é o discurso institucional. Nós temos que trazer para o turismo outros discursos, como estamos a fazê-lo aqui hoje. E temos que trazer um pouco também da cultura, da arte, da ciência, e se calhar lembrarmos de Fernando Pessoa, que dizia que falta cumprir Portugal. Dizia também Fernando Pessoa na mensagem, já que este é o tema mais ligado à cultura, eu vou aqui aproveitar um bocadinho do tempo anterior para fazer isto, que é necessário uma certa dose de loucura. Dizia ele, sem a loucura, o que é o homem? Mais do que besta sadia, cadáver adiado que procria? Portanto, a loucura no bom sentido é a inovação, vem pela arte, vem pela cultura, e o turismo precisa estar atento à cultura. A ponte entre o turismo e a cultura, ao nível do governo, deveria ser mais, incrementada. Eu creio que outros países poderiam servir de exemplo, em termos, por exemplo, das rotas artísticas, das rotas literárias, das rotas do cinema, que em Portugal são passos ainda que falta dar. Por isso, eu creio que este painel será um painel heterogéneo no bom sentido. Vou dar a palavra, então, a Maria do Céu Guerra, que nos vai falar sobre cultura e turismo. Boa tarde. Bom, eu cumprimento a mesa, cumprimento as pessoas presentes e tenho que dizer, em primeiro lugar, em abono da verdade, que percebo muito pouco de turismo e de cultura nunca percebemos bastante. De maneira que não me sinto assim muito à vontade neste papel. De qualquer modo, quando me desafiaram para isto, eu gosto de desafios novos e gosto de meter o nariz onde me obriguem a estudar e a ver um bocadinho realidades que não estou habituada a ver e estimular a minha opinião sobre as coisas. Fiquei a saber que havia uma Organização Mundial de Turismo, que Portugal fazia parte, subscreveu nos anos 70 a sua posição como membro. Portanto, essa Organização Mundial de Turismo pertence à Unesco e, portanto, estamos bem colocados no mundo para discutir sobre turismo. Mal seria se assim não fosse, com as costas que temos, com o clima que temos e com o património que temos. Soube também que o turismo internacional movimentou, em 2007, por exemplo, 900 milhões de turistas e que se prevê que até 2020 o turismo esteja a crescer à razão de 4% ao ano. No mundo, não quer dizer que seja em Portugal, não é? Isto são dados da Organização Mundial de Turismo. No meio desta crise toda, este crescimento, prevê-se que seja exponencial, seja maior o crescimento nos países
da África, da Ásia e do Médio Oriente do que como era tradicional na Europa e nas Américas. De qualquer modo, o crescimento prevê-se que seja de 4%. É tudo o que eu sei de dados concretos de turismo. Sei também que a Organização Mundial de Turismo tem, isso já sabia, uns estatutos que podemos ler com atenção. Mas não vou falar disso, mas é preciso ler, e sobretudo quem está ligado ao turismo precisa de ler esses estatutos com atenção e perceber que há recursos a fazer, há fundos a ir buscar, há possibilidades a abrir para Portugal, para todos. É preciso não deixarmos essas coisas tão em aberto e tão ao alcance dos outros. Precisamos de estudar essas coisas. Depois quero-vos dizer que me enerva um bocadinho que quando se associa turismo e cultura, se associe turismo e património. O património português é riquíssimo, o ambiente português é riquíssimo. Nós temos um mar extraordinário, uma costa extraordinária, temos um interior lindíssimo, mas temos alguma coisa de imaterial também extremamente belo. Uma das coisas que temos extraordinário e que devíamos pensar em termos turísticos é esta coisa única do nosso país se confinar a norte com uma cultura céltica e, portanto, poder ser um ponto de encontro de irlandeses, de escoceses, de bretões, enfim, de um mundo, evidentemente, de gente da Galiza, de gente das Astúrias, de um mundo que tem uma cultura própria, belíssima, fortíssima. E nós, a nível particular, quase, modestamente, trabalhamos nesse sentido. Por exemplo, em Sandim, lá em cima, na região do Douro, há um festival intercéltico que junta gente desses lugares todos. Só que o faz timidamente, só que o resto do país não conhece, só que tem muito poucas verbas, só que. E isto passa-se na região do Douro, na belíssima região do Douro. E o que eu digo é que a capital da Escócia, Edimburgo, quando a Escócia era muito pobre, criou um festival em 1947, que ainda dura, e que hoje é o maior festival do mundo, porque junta num festival 15 festivais. Cinema, música, ambiente, teatro, artes plásticas. É um festival que se desenvolve, tem o seu ponto alto em julho e agosto, mas ao longo do ano tem o Festival da Ciência em março, tem o festival... Pronto, há 15 festivais articulados em Edimburgo. Eu não estou a falar do Edimburgo de hoje. Estou a falar que isto começou em 1947. Num contexto politicamente e culturalmente positivo, dado que era o fim da guerra e dado que havia essa vontade de fazer que o fim da guerra trouxe, mas que permitiu este crescimento. Hoje, Edimburgo, que tem o seu castelo, que tem cerca de 20 mil habitantes de lá, não tem mais, de lá, não viveria sem os seus festivais. Tem uma universidade, mas não viveria sem os seus festivais. Estou a pensar em Avignon, em 1947 também, que se criou o Festival de Avignon e que hoje, se formos à net, Festival de Avignon, só festival, não é Avignon, Festival de Avignon, tem 20 milhões de entradas. E tem uma média de 130 mil espectadores por festival.
E passa-se em julho, naturalmente. Aquilo que eu digo é que as artes vivas, as artes, a comunicação, é tão importante como o património. É tão importante como o património. E é indispensável que o turismo se articule com o teatro, com o cinema, com a música, com o bailado, com a fotografia, para encontrar os lugares certos, e não é preciso serem muitos, porque o país não é muito grande, os lugares certos para fazer nascer grandes acontecimentos culturais vivos e não apenas as rotas do património que vamos percorrer de bicicleta ou a pé ou de burro e depois vamos embora. Não, porque as pessoas fazem turismo, quer as pessoas que fazem turismo cá dentro, quer as pessoas que vêm de fora, quer as pessoas que um festival bem articulado deste tipo traria ao país. Essas pessoas podem ir ao encontro de um público que no primeiro dia está em férias, quer jantar, no segundo dia está em férias, também quer jantar, mas no terceiro dia já está farto de jantar. E no terceiro dia ele quer ver uma coisa cultural. E o museu está fechado à tarde e a igreja também está fechada à noite e a igreja também está fechada à noite e está tudo fechado à noite e fica-se naquela pasmaceira, por exemplo, que é o Algarve. E eu pergunto, o Algarve, que tem uma raiz cultural como a nossa cultura do Al-Andalus, por exemplo, não deveria fazer um festival específico sobre a relação da cultura portuguesa com a cultura do Al-Andalus, a cultura do Norte da África, a poesia. Nós temos 4 ou 5 poetas do século XI, árabes, nascidos aqui, um até é de Alcabideche. Portanto, há toda uma vida que é preciso arejar. E depois há todo um trabalho que é feito nas cidades, Lisboa e Porto, e que no verão devia ser descentralizado para esses maravilhosos auditórios que temos na Figueira da Foz, em Faro, e devia haver um investimento sem grandes gastos, porque não são grandes os gastos estão feitos. Estão vazios. Os gastos estão feitos, estão vazios. Os gastos na criação estão feitos. Foram as companhias ao longo dos anos que fizeram o seu trabalho. Porquê é que a Espanha, no boom do turismo espanhol, de Málaga, de Marbella, daquela coisa que até foi demais, porque é que fazia os festivais de teatro, de dança, de cinema, em que mostrava tudo o que tinha sido feito de bom em Espanha naquele ano? E o festival era em Málaga, e o festival podia ser em Faro, podia ser em... E porquê é que não se faz isso em Portugal? Porquê é que não se abrem esses... E isso é possível fazer, é só pensar em fazer, porque os comerciantes estão interessados nisso. Eu vou-vos só dizer uma coisa. Quando se diz que se gasta muito... Está bem. Quando se diz que se gasta muito dinheiro em cultura, gasta-se muito pouco dinheiro em cultura. Mas quando se diz que se gasta dinheiro em cultura, nós neste momento estamos a gastar 0, não chega a 2%, 0,% do PIB. Quando se diz que se gasta muito dinheiro, não se diz o que é que esse dinheiro movimenta. O que é que esse dinheiro movimentou? Eu conheço uma companhia em Tondela que pôs Tondela no mapa. Não havia Tondela para os portugueses, a não ser lá umas fábricas de madeiras e umas coisas. Não havia Tondela. E pôs Tondela no mapa para os portugueses e para os estrangeiros, com os festivais que fez e com isso tudo, que é, neste momento, o segundo empregador, não do concelho, mas da cidade. Da cidade só, da cidade. O segundo empregador. O maior empregador é a Câmara, como por todo o lado, e o segundo é, se aquela companhia falir, vai muita gente falir com ela. Pronto. O que eu estou a dizer é que é preciso movimentarmos, ligarmos o turismo a alguma coisa mais viva do que o património. Mais viva e que gere e que gira mais sinergias e mais riqueza, porque afinal de contas a cultura gera muita riqueza.
Excelente intervenção. Eu ia agora dizer apenas pormenor técnico. Tentemos que cada orador, enfim, só fale cerca de 10 minutos, porque senão não teremos tempo de cumprir o programa. Queria ainda dizer que depois da artista Joana Vasconcelos, que será a seguinte interveniente, faremos uma pequena alteração ao programa. O keynote speaker programado para hoje, Dr. Carlos Coelho, está aqui presente e, por razões de agenda profissional, será, portanto, o terceiro deste painel. E depois continuará normalmente, portanto, a sequência. Faz favor. A Joana quer ir para lá. Vamos virar o computador ali para baixo e faz aqui de baixo, está bem? Não sei se isto está ligado. Bom, boa tarde a todos. É com muito gosto que aqui estou, visto que em várias ocasiões da minha carreira tenho-me visto associada ao turismo de Portugal. Seja naturalmente porque o turismo convidou para alguns eventos, seja porque eu e o turismo somos uma identidade só, porque através da minha obra já me vi confrontada com monumentos, com locais, no fundo, a precisar de serem renovados, com o Algarve, com as feiras, enfim, com todas as coisas que eu acho que vamos falar aqui neste painel. Eu, ao longo da minha carreira, já fui tendo alguns exemplos e já me fui confrontando com o fator turismo. Eu fiz parte da campanha do Turismo de Portugal, fui um dos rostos do turismo, e isso foi uma coisa muito particular, porque é normal que se veja o turismo associado neste país ao futebol, ao fado, à gastronomia, mas poucas vezes se vê o turismo associado à cultura. E, como a Maria de Céu Guerra explicava, hoje em dia já não se concebe o turismo no mundo inteiro sem conceber o turismo cultural. Eu fui recentemente chamada à Embaixada Inglesa, onde me explicaram que o PIB interno de Londres já era 60% produzido pela máquina cultural e que a Inglaterra tinha subido imenso e que, no fundo, a Inglaterra apostava sobretudo na cultura porque trazia para a Inglaterra muito turismo. Hoje em dia era a mais-valia do turismo em Inglaterra, era a cultura. E com esse exemplo, nós, portugueses, temos várias fontes de turismo, como já foram nomeadas, a cultura é sem dúvida uma delas. Eu vou ilustrar apenas este meu pensamento com alguns exemplos do meu próprio trabalho, para vos mostrar qual foi a minha experiência em relação ao turismo neste país. Eu vou talvez começar pela Torre de Belém. Bom, esta peça eu fui convidada para fazer uma intervenção no âmbito das maravilhas e quando me convidaram, a EDP me convidou para este projeto, eu disse, bom, eu ou faço a Torre de Belém ou não faz qualquer sentido para mim participar deste projeto. Visto que eu habito na zona de Belém, em Algés, e convivo desde muito pequena com a Torre de Belém diariamente e é um monumento que eu conheço, é um monumento que tem a ver com a minha vida e com a minha identidade. E, na altura, eu pensei num projeto para o interior da Torre de Belém, que foi aceite e que eu comecei a pensar em construir. Até que estava a ir para o Brasil e penso assim, como é que, uma vez na vida, um artista plástico tem acesso à Torre de Belém e eu vou fazer uma coisa no interior como se a Torre de Belém fosse uma sala? Não, eu vou fazer a fachada da Torre de Belém. Aí se levantaram grandes problemas, porque nunca ninguém tinha intervido na fachada da Torre de Belém.
Estas boias que vocês veem aqui são umas boias que vieram da Noruega e que são produzidas numa das únicas fábricas que fornece os petroleiros do mundo inteiro. Eu tive que recorrer ao senhor, que vende boias, que é o senhor Godinho ali do Caixo de Dré, e ele contactou a empresa na Noruega dizendo, olha, há uma senhora lá em Portugal que vai intervir na Torre de Belém. Baixa-se um bocadinho o som. O que é que aconteceu? Aconteceu que estas boias, que vocês veem aqui, nunca tinham sido vendidas em Portugal. Porque nós, na nossa navegação, usamos uns tamanhos diferentes de boias. Inclusive, a boia verde era a primeira vez que esta fábrica produzia a boia verde. E então o senhor não percebia porque é que tinha que produzir estas boias, visto que era só uma. E então eu expliquei-lhe que a Torre de Belém era um monumento nacional, era uma princesa que no fundo nunca tinha casado, porque nunca tinha sido construída a segunda Torre de Belém, e que de alguma maneira tinha ficado sozinha a proteger o nosso Tejo. E tive que fazer uma grande história para o senhor se convencer a produzir uma única boia. E assim foi, a boia veio e eu lá produzi o meu projeto, lá apresentei o projeto. O problema foi as reuniões sucessivas que eu tive, seja com o IPAR, seja com a Câmara, de 50 pessoas, reuniões de 60 pessoas. Algumas delas eu entrava e as pessoas diziam, então quem é você? Eu sou artista. Eu, então fica aí. Você é o do IPGPTTD, você é do... Bom, as conversas eram surreais. Toda a gente queria saber se eu ia destruir a Torre de Belém. Ao que eu expliquei que com umas boias de plástico e umas cordas seria um pouco difícil, porque aquela peça que vocês veem não tem qualquer coisa a não ser umas cordas e umas boias. Mas o meu maior problema não foi ultrapassar todas as instâncias deste país dificílimas para fazer um projeto, mas sim os guias turísticos. E então aí é que a coisa foi muito má. Porque no turismo, as pessoas quando compram as viagens sabem que vão tirar, os alemães, nomeadamente os americanos, sabem que vão tirar uma fotografia à frente daquele monumento. Ora, se o monumento tem para lá umas boias de plástico penduradas, isso criava um grande problema aos operadores turísticos, porque iriam ser processados por causa das minhas boias. Bom, aí é que a coisa engrossou e eu tive que ser associada, tive que fazer uma série de reuniões explicando a minha obra aos guias turísticos para que eles pudessem explicar aos turistas. Bom, o medo era muito grande. E eu, a certa altura, pensei, isto nunca vai funcionar, eu nunca vou conseguir fazer este projeto, porque os turistas vão me matar. Bom, então o que é que eu fiz? Eu ia para a frente da Torre de Belém e para qualquer guia turístico que tivesse mais ou menos perdido, lá estava eu para explicar porque é que eu tinha feito um colar à Torre de Belém. Bom, a experiência foi muito interessante, porque, na verdade, não houve qualquer reclamação, não houve qualquer problema com a Torre de Belém em termos de património, e a peça, a certa altura, deveria sair. E então já tinha chegado ao fim do meu projeto, mas a peça continuava a ser protelada, porque afinal as pessoas até tinham gostado. Então e se ficasse mais um mês? Então e se ficasse até ao fim do verão? Então de repente aquilo que tinha sido uma luta titânica para conseguir, contra tudo e contra todos, acabou por ser um projeto que foi muito bem aceito, principalmente pelos turistas. Porquê? Porque o turismo, apesar de ver o panfleto e apesar de vir à espera de uma coisa super programada, seja os americanos, seja os alemães, gostam de ser surpreendidos. E então havia umas grandes conversas à frente da Torre de Belém. Porquê é que estariam ali aquelas boias? Mas de onde é que vinham as boias? Então, mas o que era a Torre de Belém? Porquê é que tinha ali... Bom, já para não falar do maço de páginas que o pároco de Belém mandou para a responsável da Torre de Belém, dizendo que eles tinham perdido a cabeça e que, no fundo, devíamos ser todos processados. Mas isto, a polémica gerada pela peça, foi muito interessante porque fez pensar-se uma coisa nova. Os nossos monumentos não têm que ser estáticos. Os nossos monumentos podem ser um espaço para a criação contemporânea, seja ela teatro, a dança, as artes plásticas. Não devem ser vistos como umas coisas que estão ali e que devem continuar a ser vistas da mesma maneira, porque nós, portugueses, não olhamos para o nosso património porque estamos muito chateados com o nosso património. E as artes são, sem dúvida, uma forma de dar uma nova vida ao património. E assim foi com a Torre de Belém. Agora vou mostrar, se calhar, os sapatos. Sim. Os sapatos é um outro cruzamento meu com o turismo e eu fui convidada para... Bom, eu resolvi fazer uma peça a partir de um produto português, que são as panelas da Cilampos.
A nossa Silampos é uma empresa fantástica que tem que transforma a inox em panelas. E eu fui ter com o engenheiro e disse: engenheiro, eu queria muito fazer aqui uns sapatos e tal. Ele disse: você é uma artista, mas eu vou tratá-la como uma revendedora. Eu: está bem, pronto, se tem que ser. Então venda-me lá as panelas mais baratinhas. E ele: não, eu não lhe vou oferecer as panelas, vou-lhe vender com preço de revenda. Está bem, pronto, olha, vai ter que ser. Lá comprei as primeiras panelas, lá fiz o meu sapato. Estava eu no Brasil, numa exposição, e liga-me o engenheiro: Joana, os chineses estão aqui a gostar muito de ver este sapato. Então, se você me emprestasse umas fotografias para pôr no website, eu disse: não, a não ser que o senhor me patrocine os próximos sapatos. Ele disse: então está bem, vou pensar nisso. No dia a seguir: então, Joana, eu vou patrociná-la nos próximos sapatos, visto que isto tem muita publicidade à minha empresa. E assim foi, o engenheiro simpaticíssimo lá me patrocinou as panelas dos sapatos seguintes. Bom, o sapato lá apareceu, eis não quando o doutor Jorge Armindo olha para isto e diz: isto lá na entrada do meu hotel é que ficava bem. Eu disse: cuidado, que isto é uma obra de arte, veja lá, doutor, olha que isto não é assim objetos para ter num sítio qualquer. Não se preocupe, Joana, que o meu hotel em Troia vai ser uma coisa a sério. Ok, muito bem. E toda a gente disse: estás louca, vais vender o sapato para um hotel, isto tem aqui para um museu. Não, espera lá, que isto vendido para o sítio certo. E a verdade é que o projeto de arquitetura do Hotel de Troia foi feito com o cuidado para receber a minha obra, e a minha obra lá estava preparada para ir para o hotel. Este não quando há a Feira do Turismo, a Fitur, em Espanha, e cá em Portugal, não sei como é que é o nome, BTL. Ora, aí está. E vamos para a BTL e dizem: Joana, traga o sapato para a BTL. Isto já é demais, agora para o hotel. E ainda agora vou para uma feira de turismo, quando eu devia ir para uma feira de arte. E então eles dizem: não, a gente prepara o stand como a Joana quiser. Isso é outra conversa. E então fizemos um stand muito bonito, por acaso, com o desenho da minha equipa, onde só estava o sapato. Bom, foi tal a surpresa que a verdade é que se ganhou o melhor stand na BTL. Assim foi, pensar, isto com a ganhar o melhor stand, é melhor levarmos isto para Madrid. E assim foi, lá foi o sapato para Madrid. Chegado a Madrid, o rei de Espanha e a rainha viram aquilo e disseram: mas que é que está aqui um sapato no meio do stand do turismo de Portugal? Lá se tiraram umas fotografias e lá se ganhou o melhor stand em Madrid. E aí sim, já começa a interessar. Porque a verdade é que a Fitur, à qual eu nunca tinha ido, foi a minha primeira vez, é uma feira muito interessante, mas realmente com uma maneira de mostrar as coisas um pouco estranha. Para mim, que sou das artes, reparem, eu não sou especialista na área, mas achei aquilo tudo uma grande salganhada. A verdade é que o sapato destacava e eles lá ganharam o melhor stand. Ao que eu pensei, isto até resulta. Ou seja, a associação das artes com a divulgação de um país, de uma identidade e de uma marca, pode ser uma mais-valia para o país. E assim já o foi algumas vezes. Pelo menos eu tenho tentado ajudar a que assim seja. E a prova é que, com todas estas coisas, a minha exposição no CCB, que foi numa época não de grande turismo, foi de maio até junho, foi uma exposição que até hoje foi a exposição mais vista de Portugal, com cerca de 170 mil pessoas. O que prova que a maioria das pessoas que foi à minha exposição eram turistas. Prova que, no fundo, Lisboa é procurado pela sua cultura. Porque senão eu não tinha tido tantos visitantes, porque não seriam os portugueses a fazê-lo. Isto quer dizer que, com uma boa oferta, com uma boa associação entre o turismo e as artes, nós conseguimos chegar lá. E eu espero que assim continue. Muito bem, obrigado. Estas duas excelentes intervenções serão agora seguidas pelo nosso keynote speaker da tarde, Dr. Carlos Coelho, da EVT, que vai falar da marca Portugal. Que marca para Portugal? Ou como desconstruir uma marca, se calhar. Só preciso que liguem aqui. Sim, rapidamente. Boa tarde. Eu peço muita desculpa de interromper o painel. Eu prometo ser breve. Não consigo mesmo ficar muito mais tempo. O nosso país não tem muita folga, portanto, com isto. Tá bem. Ok. Pode ser assim?
Muito bem. O computador ali, com isto aqui é mais difícil. E se eu fizer assim? Não, Portugal também é ao alto, portanto está tudo bem. Bom, vamos então só falar um bocadinho sobre o que tanto se fala da marca Portugal, não é? Todos nós adoraríamos que Portugal fosse uma marca fantástica, extraordinária e que sobretudo desse jeito para aquilo que nós precisamos, não é? O turismo reúne-se para achar que a marca Portugal é boa, o calçado reúne-se para que Portugal acrescente valor no calçado, enfim, cada um na sua indústria gostaria que o país acrescentasse valor. Pois não é tanto assim, vou tentar explicar-vos um bocadinho daquilo que é a minha experiência das marcas e explicar qual é a diferença entre uma marca comercial e a marca de um país. Uma marca é uma coisa muito fácil de entender. Toda a gente já viu um cãozinho a fazer xixi na roda de um carro. O que é que ele está a fazer? Basicamente está a deixar a sua marca. Tão simples quanto isso. O marketing e as marcas estudaram muito o xixi. Toda a gente sabe um bocadinho do xixi, o Sr. Kotler, enfim, outros estudiosos do xixi, do marketing, do mijo. Aquilo que se tem esquecido é que os territórios estão a mudar. Ou seja, para deixarmos a nossa marca, para conseguirmos manter a nossa marca viva, é no mínimo necessário estar sempre a fazer xixi. É preciso entender a lógica das marcas. As marcas começaram num território sem marca. Há 100 anos 2 vacas pastavam e era preciso dizer esta vaca é tua, esta vaca é minha. Então com os monogramas dos coisas iniciais dos proprietários, criaram-se ferros e marcaram-se os animais. Aí a primeira funcionalidade das marcas. Garantia de propriedade. Isto 1890, 1900, nos Estados Unidos. Nessa altura, começaram a surgir outras profissões. E então as marcas tiveram que surgir, então, figurativas. Um martelo para o carpinteiro, uma tesoura para o alfaiate. E cumpriram, então, a segunda função. Ainda uma funcionalidade funcional, mas de garantia de diferenciação em cada uma das profissões. No entanto, mesmo já nessa altura, começaram a haver muitos criadores de gado, muitos alfaiates e muitos carpinteiros. Então, as marcas tiveram que encontrar outras formas. Ou seja, não basta definir um mercado de oferta e de procura, seja ele de turismo ou de outra coisa qualquer, da necessidade, da satisfação de uma necessidade fisiológica, neste caso fazer xixi. Ou seja, o mercado não se define pela quantidade de xixi que existe e pelas retretes que existem para o satisfazer. É preciso que alguém que tenha muita vontade de fazer xixi venha fazer xixi na minha casa de banho e não na casa de banho do outro. É basicamente este o papel das marcas. As marcas tiveram que começar a comunicar e tiveram que o fazer num mundo diferente. Pela primeira vez, existe uma consciência planetária. Hoje, faz-me confusão dizer que Portugal é pequenino, o nosso mercado é pequenino e somos todos muito pequeninos, só se for dentro da cabeça de quem diz que nós somos pequeninos. O mundo, pela primeira vez, tem uma escala planetária, está ligado. No meu tempo, eu nasci aqui ao pé da Praça de Espanha, tinha 14 anos, íamos jogar futebol aqui debaixo da ponte. A minha equipa eram as pessoas da minha rua. A equipa que jogava contra nós eram os rapazes da outra rua. E combinávamos mais ou menos debaixo da ponte às 7 da noite. Hoje, o meu filho, com a mesma idade, combina com a sua equipa às 7 da noite. Os seus colegas são do sul da Europa. Os que jogam contra eles são do norte da Europa. E encontram-se basicamente no mesmo servidor. No mesmo servidor para conseguir jogar um jogo, nesta altura virtual e não físico. O que é que isso significa para as nossas marcas? Significa que nós temos uma dimensão supraterritorial, mesmo no turismo, que é uma questão geográfica concreta, mas que temos que nos posicionar a uma escala global da mesma forma que os indivíduos se posicionam, ou seja, todos vocês têm amigos de outros países, certo? Na internet. Não têm ainda de outros planetas. Acho que ainda não. Mas os países também têm que ter esse princípio. Então o que é que isto traz às marcas? Eu gosto muito deste slide porque explica bem qual é que é o efeito da internet nas marcas. Isto que está ali não é aquilo que está ali.
aquilo que está ali é metade daquilo que está ali. Porque a outra metade está aí. Certo? Ou seja, hoje, mais de metade daquilo que se escreve sobre uma coisa, uma marca comercial ou um país, não é escrito, não é condicionado por essas pessoas. Os donos das marcas não controlam. Controlam metade. E seduzem a outra metade. O double arch da McDonald's é feito por aquilo que a McDonald's diz e por aquilo que nós dizemos da McDonald's. Uma marca é feita metade pelo dono da marca, metade, entenda-se aqui numa perspectiva alegórica, e a outra metade por quem diz. Não, estes não são os sapatos da Joana, são outros sapatos, e ajudam-me a explicar as 4 funcionalidades de uma marca. Se nós vivêssemos no tempo das vacas, os sapatos não teriam saltos. Para que é que servem os saltos nos sapatos? Hoje então que se diz, vocês têm que ser todos racionais, há crise, não é? Preocupem-se todos com o que é essencial. Deitem fora o que é supérfluo, é o que se diz, não é? E portanto, temos todos que cortar os saltos dos sapatos. Pois então, os saltos dos sapatos das mulheres, os dos homens ainda não têm saltos, pelo menos por enquanto. Basicamente, o que é que equilibram? As 4 funcionalidades de uma marca. As funcionalidades funcionais, que servem para andar, as funcionalidades estéticas, as funcionalidades emocionais e as funcionalidades sociais. Ou seja, só um bocadinho de teoria. Aquilo que toda a gente aprende do que são marcas, que temos que ter uma coisa que bem posicionada para os outros, etc. A parte cartesiana são as funcionalidades funcionais. Mas, na realidade, nós, enquanto consumidores nacionais ou estrangeiros, relacionamos com as coisas pela estética, daí que a arte tenha tanta capacidade de chegar onde outros sítios não chega, pelo contrato de comunicação que estabelece de uma forma aparentemente mais subtil. É só aparentemente, porque na realidade é tão eloquente como outro qualquer. Aquilo que explora, aquilo que as marcas têm feito, é basicamente, ou aquilo que a sociedade tem feito, o século passado há de ficar na história, basicamente por um conjunto de tipos que resolveram explicar ao mundo que o homem era um ser racional, não é? Toda a gente diz, escreve-se em todo lado. O homem é um ser racional. A mulher já pode chorar e pode ter assim. Um homem que seja um bocadinho mais sensível é paneleirado. Certo? A sociedade basicamente coloca-o assim de lado. E portanto, estes fatores, a estética, a capacidade de relação emocional, é aquilo que faz com que as grandes marcas do mundo funcionem. E vocês dizem, o gajo é maluquinho, o que é preciso tão com crise, isto não tem nexo. Não é? Pois olhem, enquanto que o mundo inteiro andava a brincar às funcionalidades funcionais, houve uma marca que apostou tudo na parte estética e na parte emocional. Sabem como é que ela se chama? Chama-se Apple. É a marca mais importante do mundo. A mais valiosa de todas. Cá dentro, aqui dentro deste computador, estão uma série de commodities. Intel, etc, etc. Nem sequer aquilo que é a funcionalidade funcional, concreta, objetiva, nem sequer é Apple. Vou fazer aqui um estudozinho simples. Quantos de vocês daqui ouviram falar da Creative? Marca Creative dos iPods. Certo? Quem é que teve um Creative? Quem é que tem um Creative? Ninguém. Nasceu uma marca com alguma notoriedade, teve uma boa penetração e, neste momento, morreu. Porquê? Porque apareceu outra marca no mercado a dizer que se relaciona melhor connosco, que se consegue estar mais perto daquilo que é o entendimento da natureza humana e que é mais cara. Isto para as pessoas que estão a discutir o turismo e que durante o dia hoje falaram, muitas vezes coloca que temos que ser competitivos. Temos que ser muito competitivos ao nível estético e ao nível emocional. Não certamente ao nível dos preços, isso não nos interessa. Nós queremos um país rico e não um país pobre. O último quadrante social, o que é hoje? E deixo esta nota também, que nós temos uma grande vantagem em relação a esta matéria. Este quadrante sempre existiu. Nós brincávamos com ele, chamávamos o quadrante da Madre Teresa de Calcutá, porque era um quadrante muito importante, mas não era sexy. E, portanto, ninguém se queria, as marcas não se queriam associar. Mas hoje não há nenhuma marca forte
que não tenha que explicar o que é que faz, aquilo que se chama triple bottom line, o que é que entrega à sociedade em euros ou em dólares, ou o que seja, mas o que é que entrega ao planeta e o que é que entrega às pessoas. Gostava de dizer, pensem os países, pensem como é que está a China. A China está extraordinária aqui, certo? Low, 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 low. E aqui está um desastre. E querem me convencer que a China vai governar o mundo. Não consigo acreditar nisso. Ou então vamos mudar, ou então a civilização vai alterar-se. Esta é a base para algum mercado, mas esta é a base da relação. Esta é a fórmula de sucesso e este é o equilíbrio do mundo. Certo? E só com estas 4 coisas é que nós conseguimos fazer grandes marcas. Aqui um bocadinho, esta minha apresentação foca um bocadinho na gastronomia, não necessariamente porque a gastronomia seja o único pilar do país, muito pelo contrário, nós somos um país, graças a Deus, com muitos pilares, mas porque eu acredito que é mais fácil conquistar o mundo pelo estômago. É um princípio. As mulheres diz-se que conquistam os homens pelo estômago. Não é? Temos um exemplo fantástico de Espanha, como é que Espanha conseguiu conquistar o mundo pelo estômago. Este slide explica a importância das marcas para o país. Esta importância traduz mais ou menos em 6 euros. Espanhóis compram azeite em Portugal para vender no mercado internacional com rótulos italianos. Isto basicamente significa 6 euros. É os 6 euros que nós temos todos para ganhar. O mesmo azeite, a mesma funcionalidade funcional, vale em Portugal 2 euros. Com a qualidade percebida espanhola, vale 4 euros. E com a qualidade percebida italiana, vale 8 euros. Portanto, temos 6 euros de diferença entre investirmos nas nossas marcas, entre sermos capazes de fazer com que a qualidade percebida dos nossos produtos, dos nossos serviços, do nosso país seja melhor para conseguirmos ter sucesso. Mas, uma vez que vimos as questões das marcas comerciais, será o país uma marca? Então agora diz que é tudo marcas e todos somos uma marca, as pessoas são marcas e parece que passamos de um mundo sem marcas para um mundo onde existem apenas marcas. E então os países todos debatem que têm que reposicionar, que eu acho uma coisa extraordinária, reposicionar um país. Não é? O gajo pega no país e reposicionam. E por isso é que nunca ninguém consegue fazer nada. É porque isso não é possível. Isto é verdade, não são piadinhas. A Alemanha é um país extraordinário, certo? Mas é conhecido, e hoje bem, pela senhora Merkel, certo? Não é pela Cláudia Schiffer, certo? Imaginem que eu chego a alguém, uma rapariga, e diz assim, olha, estou apaixonada por ti, epá, eu quero passar um fim de semana romântico em Düsseldorf. Ou Hannover. Estão-se a rir porquê? Sabem porquê? Porque a Alemanha não é sexy. A Alemanha não é um país sexy. Não vale a pena fazer uma campanha com a Cláudia Schiffer nas minhas imaginação, eventualmente despida debaixo da bandeira alemã, para fazer com que a Alemanha pareça sexy. Não é. A Alemanha é um país extraordinário, muito organizadinho, certo? Com uma engenharia extraordinária, com um nível de investigação... Não é sexy, ponto. Não vamos tentar que seja. Vocês dizem, epá, mas a Inglaterra é cool. A Inglaterra é muito fixe, não é? Aliás, a Inglaterra teve um programa que chamava-se Cool Britain. É fixe, não é? Pá, um país... Pá, Londres é uma coisa extraordinária. O mundo inteiro, pá, acha, pá, que a Inglaterra é uma coisa fixe. Coisa, pá, que apesar de ter... de ter assim um regime muito conservador, consegue gozar consigo próprio e ser capaz de olhar para o mundo de outra forma. Mas os ingleses são assim. Os ingleses são estes. Os jovens ingleses são assim. E estes são os ingleses que vêm passar férias no Algarve. Sabem porque é que Londres é cool? Sabem? Tem 10 milhões de pessoas. 9 milhões não são ingleses. Não tenho nada contra os ingleses. Estou apenas a tentar ser agressivo nesta forma de apresentar, porque normalmente os países querem ser sempre aquilo que não são. Sempre. A Alemanha quer ser sexy. A Inglaterra quer ser cool. E nós, portugueses, achamos que queremos ser uma data de coisas que não somos, quando somos uma série de coisas extraordinárias. E a única coisa que temos é que exemplificar. Por isso, na minha opinião, a ideia de que o país é uma marca é errada.
é erradíssima. Um país não é uma marca no sentido comercial do termo, porque nos produtos as marcas são livres de criar alterações consoante os mercados. Quantas vezes já chegaram ao pé de mim e dizer a marca Portugal tem que dar jeito para isto ou que dá para jeito... Não! A marca do nosso país dá jeito para montes de coisas, mas para outras não dá. Nós tivemos o Presidente da República atual a fazer uma viagem à Índia, uma viagem de Estado de Portugal. Nós fomos vice-reis da Índia. E a delegação de empresários que o Sr. Presidente levou foi uma delegação de empresários das áreas tecnológicas. Acham isto normal? Tecnologia, Índia, há mais recepcionistas em Bangalore do que as nossas empresas todas, mesmo que sejam extraordinárias as nossas empresas. Não tem sentido. Aliás, o primeiro-ministro indiano nem se conteve num dos discursos que dizia que nós queremos Portugal, nós queremos a língua, queremos a cultura, queremos conhecer, queremos uma escola, queremos aprender português. Raio esparta, façam mais simples. Epá, depois a gente pode ser que vendam qualquer coisinha daí que vocês fazem, pronto, pode ser que seja diferente daquilo que a gente faz. Os produtos podem ser descontinuados, modificados ou até substituídos. Não vamos reposicionar o país. Até porque, graças a Deus, não podemos e não precisamos. Um país não pode alterar a sua geografia, não pode alterar a sua história, pode alterar a sua economia. E é isso que nós precisamos de fazer. A marca de um país é então uma questão de identidade, mas não é uma questão de identidade no sentido apenas do orgulho patriótico e chauvinista de sermos nós próprios. É também uma questão de distintividade e do impacto que isso tem no crescimento económico. Nós precisamos mesmo de dinheiro. Nós precisamos mesmo de sucesso. Nós precisamos mesmo de ter uma sociedade mais sustentada. Por isso temos a obrigação de ser patrióticos. Não é uma opção, acho eu, na minha opinião, não é uma opção que a nós todos caiba a construção de a marca de um país. Então, se um país não é uma marca num sentido estrito do termo e comercial, então como é que se faz? Faz-se misturando as duas coisas. Faz-se pegando em tudo. Aliás, há uma coisa engraçada. O país é uma marca de tudo o que se tem, da história, da cultura, do desporto, da geografia, da ciência, da poesia, da economia, de tudo o que tivermos, mais aquilo que nós conseguimos inventar. E concertado entre aquilo que é de todos, aquilo que é património de todos, nós somos o maior país da comunidade europeia. Porquê é que ninguém diz isso? Porquê? Um país define-se pelo território da terra e pela zona económica exclusiva de mar, certo? As boias, se calhar, não vieram da Noruega por acaso. A Noruega é o maior país da Europa, sabiam? A Noruega tem uma dádiva de calor humano para com Portugal que não é minimamente explorado. Nós fomos o país que viabilizou a Noruega quando a Noruega era um país pobre, agrícola, que não tinha desenvolvido ainda o petróleo, e nós fomos capazes de ir lá, pegar num peixe, nós e os espanhóis, pegar num peixe, pescá-lo em condições absolutamente extraordinárias para aquilo que é considerado humanamente possível, salgá-lo e transformá-lo naquilo que é considerado pelos chefes a coisa mais extraordinária no mundo, que é o nosso bacalhau salgado. Portanto, não é por acaso, no entanto, não existe nenhuma relação entre a nossa história e os laços históricos e a estratégia de ligação dos países. Fala-se de ligação apenas pela língua e não por aqueles que gostam de nós. É só dizer adeus àqueles que gostam de nós. É mais ou menos como a nossa vida. É como nós dedicarmos o nosso tempo aos nossos inimigos e cagarmos, desculpem, para os nossos amigos. Os nossos inimigos é deixá-los lá estar, descansados, que têm mais que fazer. Nós vamos nos preocupar com quem gosta de nós. E devemos fazê-lo exatamente da forma como fazemos com quem nós gostamos. Nós que temos que criar planos de sedução. Planos de sedução, basicamente, marketing. Essa palavra é uma palavra esquisita porque à partida encerra uma lógica que não leva em consideração o ser humano. O ser humano seduz, não se mete numa folha de cálculo. Certo? Nenhum de vocês, quando escolheu a namorada ou a mulher ou o que seja, pôs lá, imagina, eu chego aqui a uma folha de cálculo e arranjo 3 raparigas e digo, opá, esta beija bem, 3 pontos, esta não chega, faço uma fórmula, depois crio um algoritmo para sair uma rapariga e sabe coisa nenhuma. É basicamente isso é basicamente essa a forma como se tem construído os planos. Então, vamos acabar com os planos de marketing. Eu sugiro muito esta bibliografia e é uma forma simples de explicar como é que se faz uma marca.
até porque convém ser prático do dia-a-dia, de como é que se faz. Então, para quem já leu, fica a alegoria, para quem não leu, eu vou contar. As Mil e Uma Noites é uma história, são 1001 histórias, são simples. Quando eu dou algumas aulas, digo a toda a gente que não é, fica bem dizer sempre um livro, não é, para as pessoas lerem. E este, na por cima, tem 1001 histórias, dá para 2 anos. E então, basicamente, o que é que as 1001 Noites significam? Era a história de um rei que tinha muitas raparigas, tinha muito estoque de raparigas. E todas as noites dormia com uma e mandava a matar. Não sei se era por falta de espaço, se era uma questão de rotação. Até que apareceu a Sherazade, que era linda de morrer e que não queria morrer. Então o que é que fez? Começou a contar ao rei uma história muito sedutora, que não terminava. Continuava sempre no dia seguinte. Uma história muito sedutora, que não terminava, continuava sempre no dia seguinte. Uma história muito sedutora, que não terminava, continuava sempre no dia seguinte. Fazer uma marca é isso. Contar uma história muito sedutora, que nunca termina e continua sempre no dia seguinte. Contar a história de Portugal de uma forma muito sedutora, que nunca termina e continua sempre no dia seguinte. Depois, fazê-lo de uma forma especial. O casal Obama teve uma visita de Estado à Inglaterra o ano passado. Eu não sei se se lembram de um pequeno acidente protocolar, que era a senhora Michelle Obama tocou na rainha de Inglaterra. Lembram-se? O mundo ficou chocado. A senhora deve ter adorado, mesmo com 80 anos, não é fácil que ninguém lhe toque, não é? Não, mesmo com aquela idade, não deve ser fácil. Toquem nas pessoas quando não estão à espera. É mesmo preciso pegar nos monumentos e alterá-los. Há uma frase no turismo que diz Mountains don't smile back. Não, temos que acrescentar alguma coisa para termos alguma coisa. Não basta aquilo que nós temos, é preciso tocar as pessoas de uma forma diferente. Eu acho que o podemos tocar pelo estômago. É uma ideia. Temos uma oportunidade extraordinária. O mundo não nos dá muitas oportunidades para fazer isso. Nós temos em Portugal aquilo que é a dieta mediterrânica. Nós temos em Portugal muita coisa extraordinária. Somos o país com mais diversidade por metro quadrado, ou por quilómetro quadrado, ou o que vocês quiseram, por centímetro quadrado. A seguir a nós vem a Tailândia e a Itália. Eu não consigo entender como é que se diz que somos um país pobre. Está aqui uma pessoa que tem um negócio extraordinário no Douro. O Douro é a meca de quem gosta de vinho. Não há quem... Imaginem que todos os milionários do mundo que gostem de vinho não podem deixar de ir ao Douro. Não tem como. Certo? E, no entanto, no Douro, eu tive uma conferência em Vila Nova de Gaia há 2 dias. Discute-se se Vila Nova de Gaia tem sucesso ou qual é o posicionamento. Que raio! O cais do vinho mais antigo do mundo inteiro. As pirâmides. As pirâmides de uma civilização vínica. A primeira região demarcada do mundo. Que, além de ser bonita, extraordinariamente sexy, não é? Não precisa de fazer aqueles cartazes com a Cláudia Schiffer. Aquilo que nós temos, basicamente, é a capacidade de sermos sexys. O Button Belly Strategy, basicamente, passa por conquistarmos o mundo pelo estômago. Nós temos, de facto, a dieta mediterrânica aplicada à nossa gastronomia, que permite que nós tenhamos as barriguinhas mais sexys do mundo. É um facto mesmo. Ou seja, nós conseguimos comprovar isso dessa forma. E por isso, se calhar para quem estuda marketing, se calhar devemos passar os 4 P's do Sr. Kotler para os 4 S's. Ou seja, passarmos para o salty, spicy, source and sweet. Se calhar com isto nós podemos conquistar o mundo e depois trazer-lhe outras coisas. É claramente pelo estômago. Nós recordamos as coisas ou pelo cheiro ou pelo sabor. Não é pelos olhos, nem pelo que... Não temos... Aqui já é uma questão da forma como organizamos as coisas do nosso cérebro. Os cheiros, então, é aquilo que nos leva à nossa infância, não é? Temos um cheiro e dizemos, olha, a casa da minha avó. Porquê? Porque o nosso cérebro... Isso organiza-se no nosso cérebro sem a censura do consciente. E, portanto... A alimentação, entenda-se a gastronomia numa perspectiva vasta do termo, onde eu incluo a cultura, permite-nos aspirar a ter uma share of stomach do mundo. E então, que oportunidade é que há? Isto é uma oportunidade concreta, objetiva. Não fui eu que inventei. Espanha
conquistou a França a posição do destino gastronómico do mundo. Espanha teve o ano passado 58 milhões de visitantes, 8 milhões dos quais assumiu ter ido à Espanha para comer. Não foi necessariamente a nenhum restaurante com estrelas Michelin, porque não há restaurantes suficientes, foi para comer. Espanha conseguiu ser um destino gastronómico. Espanha é neste momento o sítio do mundo onde o turista gasta mais dinheiro para comer. O que é que Espanha está disposta a fazer connosco? É só nós fazermos. Está disposto a fazer aquilo que se chama o eixo do Sul. Está disposto a pensem, só 10%, uma coisa simples, toda a gente a discutir grandes estratégias de turismo. 10% das pessoas que vão à Espanha comer, se vierem comer um dia a Portugal, nós temos mais 800 mil visitantes. Só com uma brincadeira. Uma coisa simples. Depois, nós somos um país muito fixe. E muito fixe também porque temos o melhor peixe do mundo e o melhor marisco do mundo. Não há nenhum restaurante que queira ter estrelas Michelin no mercado ocidental que não possa ter peixe português. Tem peixe português, sabem? Sai todos os dias. Há muitos anos, sabiam? De peniche. Sabem, por exemplo, sobre esta história, aquelas caixas de esferovite, onde se usa o peixe, foram inventadas em Portugal. Foram inventadas em Portugal. Eu conheci o senhor velhinho que me disse, tenho que acreditar, a fábrica dele. Porque na altura não havia ainda aviões, era preciso mandar os robaldos para a Itália, que sempre saíram. Os robaldos saem a 90 euros o quilo de peniche. São os melhores peixes do mundo. Eu estive há um mês no Japão, naquele que é considerado um dos melhores restaurantes do mundo de sushi. E eu dizia ao dono uma coisa, que é, imagina o que era o seu restaurante com o peixe português. E eu não estava a dizer isto para brincar com ele. De facto, a performance era extraordinária, a matéria-prima é que não era. Não era mesmo. Aliás, para que saibam, os japoneses estão a pescar atum nas águas de Portugal, metem-nos em jaulas e arrastam-nos no mar até chegarem ao Japão. Isto devia ser proibido. É proibido. Devíamos proibir que isso aconteça. Imaginem como é que os bichos chegam. Nós temos, de facto, um conjunto de segredos. O nosso maior segredo, creio eu, que é a gastronomia. Sentado à mesa podemos fazer depois todas as manifestações que entendermos de todas as naturezas. Temos que nos abrir. Do meu ponto de vista, o princípio de uma marca precisa de ser terrorista. Terrorista no sentido de ser capaz de romper aquilo que é o habitual e ser capaz de fazer explodir aquilo que nos importa na mão dos outros. Temos que ser terroristas em todas as áreas. Isto é mesmo verdade. Eu fiz uma coisa que eram as bombas de vinho. Eram bombas de vinho que funcionaram muito, muito bem. Este é um retrato, por exemplo, da wallpaper de há 2 meses. Aqui mostrava-se, por exemplo, o mundo. Como é que o mundo se representava pela comida. E disse, França é um sítio extraordinário. Então o que é que França apresenta? Vou permitir. Caracoletas. Certo? Caracoletas. Certo? Qual é que é o país mais original? Peixinhos da horta. Desculpem. Não, mas peixinhos na horta que por acaso são a base da tempura. Certo? Quem é que... Peixinhos da horta é... Não há peixe. Certo? Vamos pegar em feijão verde. Certo? E vamos fritar. E temos uma coisa absolutamente extraordinária. Eu acho, não me levem a mal, que a crise... Vivemos num momento extraordinário. O homem só se modifica ou pela dor ou por amor. Nós, dor já temos. Só falta juntar um bocadinho de amor para mudarmos. Temos uma oportunidade extraordinária para mudar. O tamanho do nosso país é extraordinário. Ser pequeno é ser gerível. Ser pequeno é ser melhor. Ser pequeno é ser exclusivo. Tudo aquilo que é muito valioso é porque não há muito. Certo? Se houver muito, tu dizes, mas Portugal tem pouca produção disto. Ótimo! Fantástico! Extraordinário! Boa! Porque, se tivéssemos muito, é que era uma chatice. Temos que escoar internacionalmente, vender a granel. Nós temos ao contrário, nós vendemos a granel coisas que são exclusivas, o que é extraordinário para quem nos compra. Quando escrevi o meu livro Portugal Genial há 7 anos, não foi há 70, velho, mas não tanto, a flor de sal era um produto considerado impróprio para consumo.
historinha final, já muito fora do meu tempo. Há 500 anos, eu sei que hoje aqui disseram coisas, o passado não importa, e temos que construir o futuro e essas coisas todas, mas temos que construir o futuro com o passado. Há 500 anos, no Cais das Colunas, Dom João I queria bazar para Londres. Portugal era um país pobre, cheio de pessoas incultas. Estava numa situação económica, social, política, da política da altura, muito má. E o rei queria se ir embora, mas ficou e Portugal foi extraordinário. E andamos com crises de identidade. Achar, por que ponto é que podemos pegar? O que é que nós temos? Estes senhores foram à Lua, certo? Este senhor sabe mais disto do que eu. Certo? Eventualmente. Muito mais, obviamente. Eu não sei nada, pronto. A quem é que estes senhores rezam? É este senhor. É mentira? Este João Magalhães? É claro que também rezam ao Cristóvão Colombo, mas eu não tenho que estar aqui a promovê-lo. Certo? Ou seja, os navegadores portugueses, se aliás o mundo acabasse, não é? Senhor, professor, doutor, acabasse, o nosso Magalhães ficava na história. Aliás, os portugueses ficavam numa das linhas da história como tendo sido capazes de provar que o mundo era um arquipélago e que navegar sobre o mar é um ambiente muito hostil, muito mais hostil do que ir à Lua. Vai-se concluir que ir à Lua foi uma brincadeira. Nós dizemos que não sabemos fazer marcas, pois temos marcas em todo o mundo feitas pelos outros. Onde ver um inglês a dizer com grande orgulho, I want a orange marmalade. Orange marmalade? Doesn't make sense. Marmelada de laranja. Não tem sentido. Pois foi a nossa rainha Catarina de Bragança, rainha de Inglaterra, que levou para Inglaterra, para o sítio que hoje é considerado um dos mais cultos do mundo. Depois levámos dinheiro, levámos história, levámos a cultura, levámos a música, levámos as artes há 500 anos. Digo isto para nós termos orgulho, para não dizermos que somos os pobrezinhos da Europa, que não sabemos fazer nada, que só temos que olhar para trás. Sabem onde é que isto é? No Havaí. Aquilo que não sabem é que foram portugueses que lá chegaram, pegaram nas flores e transformaram-nos portugueses da Madeira, essencialmente madeirenses imigrantes, que pegaram nas flores, que as plantaram, que as transmutaram de vários sítios e que criaram esta marca. 70 palavras do japonês são portuguesas, mais a tempura, mais as armas de fogo, mais a primeira ligação entre o Ocidente e o Oriente, e que nos deveria permitir ter ótimas relações comerciais, e não temos. A nossa tradição, do meu ponto de vista, é a nossa riqueza. Nós temos que usar talento e descaramento. Temos que amplificar aquilo que já temos. Temos que potenciar através da nova visão extrageográfica do mundo e temos que sonhar. Aquilo que permitiu Dom João I ser extraordinário foi que Dom Dinis teve a capacidade de sonhar. 50 anos antes, plantou o Pinhal de Leiria, onde depois houve madeira para fazer os barcos. Trouxe para Portugal, 50 anos antes, a arte da calafetação, certo? Foi capaz de sonhar uma coisa que 50 anos depois veio a ser realizada. Daí que a poesia sempre foi antes da economia. Sonhem! Não tenham medo quando se diz agora não há altura para sonhar. Não, agora é que é a altura para sonhar. É exatamente ao contrário. Não vamos conseguir fazer nada de jeito se não formos capazes de fazer coisas para além daquilo que a nossa dimensão física nos impõe, coisas que não existem, baseadas naquilo que existem. Fazendo de Portugal uma grande central de energia criativa, aquilo que eu chamo uma grande imaginação. Tão grandiosa quanto já foi no passado. Lembrem-se do meu menino a fazer xixi. A realidade está a mudar todos os dias. O facto de estarmos com saúde não significa que amanhã não possamos estar doentes. Mas o contrário também é válido. O facto de hoje estarmos em crise, não há nada que diga que amanhã não podamos ter com muito sucesso. Por isso chegou a hora de não deitarmos fora os nossos galdos, de não nos reunirmos para destruir o que temos de bom em Portugal, mas para amplificarmos a nossa marca do nosso país genial. Muito obrigado. Boa tarde. Muito bem, isto merecia um debate longo, mas creio que por razões profissionais o Dr. Carlos Coelho vai sair, verdade?
e também já estamos atrasados em relação à hora normal, enfim. Por isso vamos dar continuidade imediata, não há intervalo, agradeço a vossa paciência. O Dr. Mário Ferreira, que abriu caminhos no Douro, também parece estar a abrir caminhos para o turismo espacial, vai falar aqui um pouco, espero que seja 10 minutos, mas enfim, não controlo totalmente o tempo. Tem que ir para o Porto. Está cá desde as 9, foi por Não, isso. ia ver isto tudo. Não, mas tem interesse que eu pego logo aqui. Há boas razões para sonhar e podemos falar delas já em números, porque eu não vi nenhum empresário a falar antes. Hoje ainda não houve assim empresários, especialmente da área do turismo. O iPhone é da Apple? É seu ou não? Ah, sei lá. Uma das razões para sonhar é que não há melhor altura. Isto parece um contrassenso daquilo que foi aqui dito e tenho pena que os presidentes das regiões de turismo tenham cá ficado, porque podia ser uma novidade, que eles estavam tão deprimidos. Não há melhor altura do que esta para o turismo, por uma razão muito simples. Hoje reformaram-se 16 mil pessoas. Amanhã também. São os baby boomers só dos Estados Unidos. 16 mil por dia até 2016. Depois temos os baby boomers de Inglaterra, temos os da Alemanha e temos do Hemisfério Sul, essencialmente os australianos. Quer dizer que temos matéria-prima com fartura. Temos é que saber ir lá buscá-la. E eu vou falar, como é para falar de marcas, eu vou falar da marca que conheço melhor, que é a minha, como foi a que a criei há alguns anos, e vou-vos falar um pouco desta empresa que tenho rapidamente, terei que passar os slides um pouco mais rápido, mas ao falar-lhes um pouco da empresa, do que fiz e do que fazemos e do que queremos fazer, poderão ver que este caso tem sido um caso de sucesso. Não posso queixar, as coisas estão a andar melhor que nunca e não consigo responder às encomendas. Isto pode parecer assim um bocado contrassenso com os discursos um bocado depressivos que temos ouvido, mas este é o meu e é verdadeiro. Nós temos neste momento uma frota que vai ficar em 13 navios no final de 2013. Estamos a começar a construir mais dois e mais dois para 2014, que estão totalmente vendidos até 2018. E todos estes ao mercado estrangeiro. Isso é possível, obviamente, porque temos uma via navegável. Alguém pensou, e bem, não foi só no Pinhal de Leiria, mas foi também em fazer umas barragens com eclusas de navegação que permitem criar 5 fantásticos lagos que vão até a Espanha. Nós poderemos, neste momento, ir até Castilha-León e ao Cais de Vegaterrón, em Espanha, que é logo a seguir a Barca d'Alba, mas não deixa de ser Espanha. Obviamente, temos... Sim, está bem. Vamos até ao Reino de Leão, que está na posse de Espanha, nos Santos Portugueses, nem dos Transmontanos ainda. O nosso modelo não assenta no sol e praia, assenta em 4 pilares essenciais, que agrupa um pouco de todas aquelas intervenções que aqui foram feitas antes. É no paisagístico, no arquitetónico, e eu aqui, felizmente, separei o cultural do arquitetónico, senão ia levar porrada, porque efetivamente eu concordo que o arquitetónico e o grande património arquitetónico que temos é diferente do património cultural que temos, e nós diferenciámo-lo e vendemos-lo bem, e o gastronómico. Por isso, acho que podemos dizer que este produto une aquilo que aqui foi falado. Podemos agarrar os clientes pela barriga, pela cultura, pela arquitetura e pela parte paisagística, que é muito importante. E depois tudo o resto, do capital humano, obviamente, mas isto está interligado. Nós olhamos para o futuro, mas não podemos esquecer as nossas tradições, a história, e respeitamos muito, porque é uma região vitivinícola, a mais antiga demarcada no mundo, não podemos esquecer isso, senão estávamos a ser parvos. Aquilo veio a nosso favor. Obviamente temos é que a potenciar, não é apagar. Por isso isto daqui de esquecer a história, no nosso caso nós potenciamos a história e tentamos fazer o melhor que podemos com isso, até porque a marca de vinho do Porto é uma marca que ajuda a vender em qualquer lado, embora, infelizmente, na região não sejam os vitivicultores que recebam os grandes lucros que saem do vinho do Porto, isso vão para os exportadores e vão efetivamente pagar para o Porto, mas essa é outra história. Em relação à parte cultural,
obviamente, o São João do Porto, as Romarias, tudo isso. Aliás, o São João do Porto, até agora, é das poucas coisas que eu vi na CNN todos os anos com filmezinho, a dizer, esta é a altura do São João do Porto. E é publicitado na CNN gratuitamente, porque eles consideram isto um dos great events of the world. Já para aí há 5 anos que vou vendo isto. Das diversas épocas do Douro, obviamente, vamos fazendo programas diferentes, sejam elas amendoeiras em flor, das cerejas, os sabores do outono, a castanha, o vinho. Temos que inovar e, obviamente, não podemos vender sempre a mesma coisa. Temos que inovar nos programas e dar-lhes variedade. Isto trouxe o reconhecimento e que ajuda, quer seja da National Geographic, quer seja do Douro Património da Humanidade, ou World Heritage. E o nosso programa, o programa que vendemos, é dos poucos no mundo que consegue, num programa só, unir 5 patrimónios da humanidade. E isto é importante porque nós unimos o Porto, estamos a fazer os tours a Guimarães com todos os nossos clientes, as gravuras de Foz Coa, o Alto Douro Vinheteiro e Salamanca. São 5 World Heritage que a nossa clientela aprecia muito e no mesmo pacote consegue englobar tudo e é um pacote muito diversificado, como podem aqui ver com algumas imagens que aqui colocamos, que vai desde dos espetáculos culturais, nós temos tunas, temos música, temos folclore e temos inclusive um espetáculo de sevilhanas a bordo na Noite Espanhola. Mas o que faz mais sucesso na taxa de agrado desde há 15 anos atrás é sempre a mesma que ganha. E é a tuna de tabuaço. Alguém conhece a tuna de tabuaço aqui? Deve haver um só que conhece a tuna de tabuaço. Eles são fantásticos e ultrapassam as sevilhanas, ultrapassam tudo. Fados, é a tuna de tabuaço. O Douro, obviamente, que não é só um rio, nós utilizamos o Douro e o rio para servir de eixo para interligar norte e sul e as suas margens com tours. Este será um gráfico que poderá surpreender algumas pessoas. Do mundo vêm para o Douro e daí eu não ter essa preocupação de dizer que Portugal é pequeno, para mim não interessa porque efetivamente o que aqui foi dito é verdade. Nós olhamos para o mundo, não olhamos para Portugal. Vêm de 5 continentes, isto são as estatísticas do fecho de 2011. 5 continentes, 39 nacionalidades, 12.959 passageiros, 90.713 dormidas. Isto são os clientes só para os navios hotéis. Os clientes portugueses foram perto de 100 mil para os clientes portugueses. Agora, a outra surpresa será as nacionalidades. Se repararem, em primeiro lugar, não é surpresa, está o Reino Unido. Em segundo estão os alemães, também não é grande surpresa. O terceiro já é uma surpresa, são os americanos. 15.869 dormidas americanos é muito. Depois tem os belgas, suíços, Canadá, Áustria e aqui vem a outra grande surpresa. A Austrália está à frente da Noruega e da Alemanha. A Alemanha está em da Espanha. A Espanha está em 10º lugar, a Noruega em 9º, mas a Austrália, veja, australianos com fartura, antes dos chineses. Agora, australianos vão vir mais a partir de 2013, que nós fizemos um grande contrato com o operador australiano que exige quartos maiores. Temos que nos atualizar e temos que ter quartos maiores. Já lhes vou mostrar o porquê. Aqui podem ver, isto é a pequenez do nosso universo. Estamos representados em todo o mundo, Estados Unidos, Rússia, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Canadá. Por isso, estes não são todos, são os nossos clientes principais, mas estes são aqueles que dos seus países mandam para aqui, para o Douro e para Lisboa, os clientes. E porquê? Porque acreditam na nossa liderança, na nossa capacidade de inovação, na qualidade do serviço, juntando isto tudo, uma coisa que neste momento é sagrada, seja para ricos e para pobres, porque às vezes há quem traduza mal esta expressão, mas ela funciona bem em inglês, que é value for money. Há quem traduza isto por low cost ou qualquer coisa do género. Value for money serve para comprar um jato particular, ou um Rolex, ou um pão. É uma coisa que se aplica transversalmente a tudo. E nós temos é que ter a sensação de que aquilo que estamos a comprar não vai defraudar as minhas expectativas. Eu comprei um Mercedes e troquei pela BMW que tinha há 8 anos e custou um bocadinho mais que o BMW, mas mesmo assim, mesmo que custasse um bocadinho menos, eu não estava tão satisfeito. Tenho saudades do meu BMW. Por isso, não considero que aquilo seja value for money, defraudou as minhas expectativas. E
está aqui um exemplo também daquilo que tem acontecido no Douro e não é por acaso, não é publicidade paga, são os jornalistas que vêm, eu nem sabia, não sei quem é que escreveu isto, fomos capa desta Cruise Trade Magazine nos Estados Unidos, em que diz "The value for the dollar on a Douro River Cruise is hard to beat". Isto não quer dizer que nós vendemos cruzeiros baratos, porque não vendemos, nós ganhamos muita massa. Isto quer dizer que vão a outros lados que lhes cobram mais caro e que saem de lá mais mal dispostos. Obviamente, com isto, o que é que acontece? Contribuímos para a região doriense, na primeira linha com as matérias-primas, com a compra da carne, do peixe, dos frutos, das compotas, dos vinhos, localmente. A seguir, comércio e serviços beneficiam deste produto integrado, seja jantares que fazemos em terra, em quintas, passeios, museus, tunas, artesanato local e a parte cultural local. Mão de obra é maior, obviamente, direta e indireta, e tudo isto que apoia o turismo da região. Eu não tenho problema, o empresário tem que mostrar números e, como veem, não são assim tão maus. Fechámos o ano próximo dos 15 milhões, vamos ultrapassar largamente os 15 milhões para 16 e agora com as duas novas embarcações vamos para os 23 em 2013, no próximo ano, porque já está pré-vendido, já não é futurologia, é mesmo o que vai acontecer, inclusive para 2014 também é o que vai acontecer, porque os contratos já estão assinados e sinalizados. Inovações no produto para a sua comercialização é importante, e aqui aparecem os tais quartos extra large, senão não conseguimos apanhar os australianos. Outra forma que ajudou muito a vender, e que nós vendemos o Douro, e é por isso que eu tenho pena que os presidentes das regiões de turismo não estejam cá, é que nós não vendemos só o Douro. Nós vendemos um produto de 12 dias, que são 4 dias em Lisboa, 8 dias no Douro. E isso é bom porquê? Porque eu ganho uma comissão a vender também passeios em Lisboa. Não tem problema nenhum. Mas eles param para almoçar em Coimbra e também nos dão uma comissão por isso. Faz parte, temos é que os servir bem. Por isso é uma nova forma de vender o Douro e vender Portugal. As inovações, como podem ver, têm a ver também com aquela parte emocional e estética. As pessoas gostam de ver barcos bonitos e gostam de ver um decor confortável e agradável. Este é o modelo que estamos a construir e em 2013 teremos estas duas novas embarcações que terão uma redução de 65 quartos por navio para 54, fruto dos requisitos e da atualização a que aquilo que os clientes querem, estão dispostos a pagar mais, tendo mais espaço também. E é isto. E vamos construir os navios em Portugal. Obrigado. Muito bem. Isto já descambou a hora, mas o tema é tão interessante que creio que vocês vão fazer um esforço para continuar por aqui. Dou agora a palavra ao Dr. Hélder Silva Sousa, que nos vai falar da Ericeira Reserva Mundial de Surf. Muito obrigado. Eu começava por agradecer o amável convite que me foi endereçado pelo IAD e naturalmente também pela Comissão das Comemorações do Centenário. Dizer que é um privilégio grande estar num evento que alude ao centenário do turismo em Portugal. Isto porquê? Porque tive o gosto também de ser, durante 6 anos, vereador de turismo numa Câmara, que é a Câmara de Mafra, e é um pouco também na senda dessa experiência que venho hoje partilhar convosco. Outra loucura, diria eu, uma crista da onda diferente, que é esta que vão ver de seguida. Começaria por fazer uma pequena introdução relativamente à questão do turismo náutico, no que diz respeito aos desportos de onda, que eu rotulo de surfing, e começava já por fazer uma distinção inicial relativamente à questão do surf versus a questão do surfing. Surf é só o surf com a prancha que nós conhecemos, o surfing é todos os desportos de onda, de deslize, que inclui inclusivamente o kitesurf, o windsurf, o paddling, o kayak surf e um sem número de modalidades que estão associadas. Em termos internacionais também, para termos dimensão em termos de produto, faz todo o sentido falar de surfing e não só de surf. Portugal é o país da Europa com as melhores ondas para a prática de surf. Permitem-me que diga que está nitidamente entre os melhores 10 países do mundo, a par de França, África do Sul, Austrália, a costa dos Estados Unidos, especialmente a costa da Califórnia, e nós, de facto, na senda daquilo que foi dito pelos meus antecessores, de facto somos capazes e temos qualidade
e consistência que nos ombra com o melhor que existe a nível mundial. Eu diria que em Portugal continental temos cerca de 8.000 km de costa, como sabem, 800 km de costa, perdão, e 2.000 em termos de Portugal continental e insular. Existem spots para a prática de surf, essencialmente nas seguintes localidades: Viana do Castelo, Porto, Gaia, Espinho, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Ericeira, Guincho, Carcavelos, Costa da Caparica, Costa Alentejana, Sagres, depois nas duas ilhas, especialmente São Miguel e Ilha da Madeira. Permitem-me que destaque que são aqueles 4 spots de renome internacional. Naturalmente tem que começar por aquele que me está mais próximo, a Ericeira. A Ericeira é destino top 10 mundial, saiu o ano passado no Sunday Times, onde, a par de Jeffreys Bay, na África do Sul, a par de Bells Beach, na Austrália, tanto a Ericeira estava em 4º lugar a nível mundial. Depois Peniche, também, recentemente, tem sido público e notório também, reconhecido, especialmente pelos supertubos. Figueira da Foz, recentemente também distinguida com um projeto de Surf Cities. E Nazaré, também recentemente, com o célebre Canhão da Nazaré, com um projeto de ondas grandes. Todos estes 4 spots, eu diria, de elevadíssima qualidade, são spots que têm qualidades distintas, ou seja, não são concorrenciais, são essencialmente spots complementares. E, por último, neste enquadramento, julgo que devo dizer o seguinte: esta nossa distinção permite-nos acolher praticantes desde o nível iniciado até àqueles que são os chamados profissionais, ou seja, temos uma banda muito larga para poder receber, como disse, desde os miúdos até aos graúdos, o que nos dá, de facto, uma margem de manobra enorme. Quais são as vantagens que nós vemos, e que eu penso que a maior parte também do comum dos mortais vê, relativamente ao surfing, quando comparado com outros produtos turísticos e aqueles que nós estamos habituados? Já aqui foram hoje falados de alguns, mas essencialmente aquele que liga mais ao mar também, ao sol e praia. Eu diria, isto também é bom senso, é muito do que vos trago aqui hoje, não necessita de mais infraestruturas, numa altura em que, de facto, toda a gente celebra a crise, que não há dinheiro para investimentos, não há dinheiro para novas infraestruturas. De facto, a manutenção das ondas é extremamente barato. Eu diria que é só necessário preservar e manter, mas não poluir, ou seja, não estragar. E eu penso que este preâmbulo é de uma relevância enorme, porque está ao nosso dispor este manancial e este potencial, que eu costumo dizer em termos metafóricos. Eu costumo arranjar uma analogia um pouco automobilística, dizendo que nós temos um Ferrari, mas esse Ferrari tem rodas de bicicleta. E o Ferrari, com os seus 300 ou 400 cavalos, com uma potência enorme, isto fala um engenheiro, por isso estou-vos aqui a amassar com isto, mas depois as rodinhas de bicicleta não têm a capacidade de debitar esses mesmos cavalos no asfalto. E é um pouco o que eu sinto enquanto português e enquanto também alguém que já pensou sobre e meditou e refletiu sobre este assunto. Nós temos a potencialidade, agora temos que alargar as rodas para as poder pôr no terreno, ou seja, para poder angariar turistas e fazer negócio, como foi também um pouco na senda daquilo do orador que me antecedeu. Mas tem muito mais, de facto, que é a quebra da sazonalidade. Sabemos que tudo o que liga ao mar, liga normalmente ao sol e praia, e liga aos 2 meses e meio, que reflete a utilização que os portugueses fazem da praia. Com a utilização da orla costeira para a prática de surf, temos 12 meses. Praticamente não há dia nenhum que não haja, num dos spots portugueses, capacidade para fruir e para faturar no mar. Tem uma geração imediata de emprego, em especial emprego jovem. Convido-vos a refletir neste ponto, que eu acho relevantíssimo, que é as empresas de surf, a média dos empregados dessas empresas em Portugal é 30 anos. Portanto, é uma área onde os jovens se sentem bem, se sentem atraídos. E digo-vos também que são números, e eu gosto de falar de números porque só sei gerir o que sei medir. No ano de 2008, só no estado de Larvar, onde nós estamos, o surf gerou em Portugal diretamente 2.000 empregos no ano de 2008. É os dados que tenho recentes e convosco partilho. A ampliação também do número de camas de hotelaria. Isto é outra questão que eu me bato há muito tempo, que tem a ver com... Turismo Portugal não reconhece aquilo que é
a capacidade hoteleira dos surf camps, dos hostels e outros quejandos, mas que são hotéis e camas de elevadíssima qualidade, só que não estão dentro daquilo que é a tipificação dos 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, e tudo isto sai fora daquilo que é as camas contabilizáveis para o processo de promoção. Portanto, esta área que vos trago hoje é uma área que eu diria que é marginal, mas que está a gerar um volume de negócios que também já vou partilhar convosco, e que seria naturalmente desejável que o Turismo Portugal olhasse para esta área de forma diferente. O surf em números, como eu vos disse, só sabemos gerir o que sabemos medir, e no mundo existem 23 milhões de surfistas e o mercado global de surf vale cerca de 7 mil milhões de euros. Em Portugal, 150 mil surfistas e cerca de 50 mil, eu digo os outros, não é depreciativamente, mas é os bodyboarders, os do windsurf, dá um valor global de 200 mil praticantes. 200 escolas de surf, mais de 1000 camas em termos de surf camps e de alojamento local vocacionado para o surf, 250 lojas especializadas na matéria. Permitam-me sublinhar positivamente a questão de duas marcas, que são marcas portuguesas que exportam. Uma delas é a Lightning Bolt, a têxtil Manuel Gonçalves, em Famalicão, salvo erro, lá para cima, talvez algum dos presentes me possa ajudar, mas é portuguesa, tanto 100%. E o grupo de lojas de Ericeiras Surf Shop, que também está espalhado pelo país, mas que também já tem exportação. Pranchas da Semente, entre outras. 10 revistas especializadas em desportos de onda. 25 fábricas de pranchas e vestuário. Agora, números importantes e reais. 30 milhões de euros por ano de negócio direto, ou seja, de venda direta a este universo dos 200 mil praticantes, e 300 milhões de euros por ano de negócio global, equivale aos nossos filhotes, como é o meu caso, que vão comprar estas lojas de marca de desportos de deslize. Tem tido nos últimos anos um crescimento de 8 a 10% em Portugal, e quem pratica tanto estes desportos de onda gasta em média 500 euros por ano em material. O mercado e o negócio na Europa e no mundo está em franco crescimento, e o turista que vem a Portugal gasta em média, ou permanece em média, uma semana ou 2 semanas, porque normalmente vem com o pacote de estadia, mais formação, mais touring à volta do local que visita. Constrangimentos que urge resolver, também não é só vantagens, constrangimentos. Pulverização de legislação que enquadra, de facto, este negócio. Dos surf camps, ninguém sabe quem legisla, das surf schools, dos formadores, quem os credencia. São empresas de animação turística que fazem de escolinhas de surf. A própria Polícia Marítima, que é um pouco a entidade que tutela tanto no mar e que fiscaliza, não sabe muitas vezes que legislação aplica. Enfim, começam e urge naturalmente resolver este tipo de situação, de indefinição a bem de facto do negócio. Um ponto que é um pouco o ponto que vem tanto naquilo que é a minha intervenção, que se prende essencialmente com um objetivo que nós, em termos locais, regionais e nacionais, nos lançamos há cerca de um ano, que teve a ver com a candidatura à Reserva Mundial de Surf. O objetivo, um pouco como já foi aqui hoje expandido, esta também teve por objetivo reforçar a marca Portugal, essencialmente enquanto destino mundial de surf. A Ericeira foi consagrada, antes disso, devo dizer, foi tanto distinguida, ficou em primeiro lugar num total de 34 candidaturas que foram submetidas a uma organização internacional designada por Save the Waves Coalition, que funciona um pouco como a Unesco para o património. Esta se funciona como a Unesco das ondas, direi eu, que faz e atribui este galardão. O ano passado foram 2 locais, foi a Ericeira e foi um novo local na costa americana, e naturalmente honrou-nos muito esta distinção. A distinção veio essencialmente decorrente de 4 fatores. O primeiro deles, a qualidade e consistência das nossas ondas. A segunda, a importância do local a galardoar para o surf e para a história do surf mundial. A terceira, as características ambientais únicas, porque a questão ambiental é também uma questão maior na perspectiva da sustentabilidade, que hoje aqui também já foi partilhada. E um quarto, e não menos importante, que se prende com o apoio da comunidade local.
Eu diria que contribuíram também para estas 7 ondas de classe mundial, que eu trouxe uma série de brochuras ainda em papel, mas elas também existem disponíveis online. Quem procurar Ericeira World Surfing Reserve consegue fazer o download, quem não tem as brochuras. São 7 ondas que foram classificadas num espaço de 4 km de orla costeira e que naturalmente nos obriga em termos também de futuro. Tivemos como suporte desta nossa candidatura, naturalmente, aquele que é o nosso embaixador em termos nacionais do surf, que é o Tiago Pires. A localização também de grandes marcas na Ericeira, como a Quicksilver, a Billabong, a Ericeira Surf Shop, de entre outras, contribuiu também para o reconhecimento do local. A realização de eventos mundiais desde há cerca de 20 anos não foi indiferente também a esta aceitação e, naturalmente, a questão da comunidade local, permitam-me que rotule de muita importância, porque, enquanto que há cerca de 10 anos esta parte, para trás, um pouco em termos de passado, a Ericeira estava intimamente ligada àquilo que era o turismo sol e mar, repito, com os 2 meses e meio, e era praticamente a única fonte de receita a par das pescas daquela comunidade pescatória. Hoje em dia, a Ericeira revê-se integralmente neste novo conceito de reserva mundial de surf. Naturalmente que tudo isto contribui para uma maior autoestima local, eu diria não só local, mas também regional e nacional. Eu, quando vejo o Sr. Presidente da República associar-se de facto a este galardão, naturalmente não podemos ter maior reconhecimento, porque tanto a mais alta entidade soberana da nação considera que é importante, aliás, ele também o considerou, a questão do desígnio do regresso ao mar como uma questão maior. Portanto, também, desde o Sr. Presidente, dizia eu, ao Governo, às autarquias e à comunidade local, houve uma aceitação global. Neste momento, o que é que se assiste já como resultado? Uma maior responsabilização ambiental e de preservação de todos, de toda a comunidade, maior promoção do destino, da procura, criação de emprego, maior dinâmica na economia local e regional e a consolidação do conceito de cluster de surf, que naturalmente está também intimamente ligado a este nosso desígnio e este nosso galardão. Em termos, Sr. Professor, vou já terminar, em termos de visão para o futuro, eu penso que estes pontos são importantes relativamente tanto a estas ideias que partilho convosco. Era de extrema relevância que o Governo e o turismo de Portugal considerassem e assumissem politicamente o surfing como um produto turístico estratégico nacional, que hoje, infelizmente, não tanto assim não é. É importante também que os apoios aos eventos, não só os internacionais, que são importantes para a promoção do país, mas também os nacionais, para aquilo que é a divulgação junto das camadas jovens, tanto da nossa miudagem, que continuassem a existir, quer por parte do turismo, quer por parte das autarquias. Quando o Turismo de Portugal vai a feiras internacionais, eu lamentavelmente nunca vi a promoção do surf em Portugal, o que para mim me deixa bestialmente arrepiado. Promovem muitas coisas, e bem, mas há que promover também a nossa costa e há que promover também tanto este ativo estratégico. Já que tem promoções para o golfe, por exemplo, eu enquadro o surf no nível, no mínimo, igual ao golfe, mas é no mínimo para pôr um patamar muito baixo, mas acho que é muito, muito mais importante porque não tem custos, nem de construção, nem de manutenção, pelos motivos que partilhei convosco. Tudo isto liga a um conceito maior, já hoje aqui foi falado, mas eu acho que era essencial existir um plano estratégico para o surf em Portugal. Saber quem, o quê, onde, quando e para quê. Essencialmente a 3 níveis. Ao nível nacional, consolidar o que temos, a um nível que eu hoje não ouvi falar, mas é um nível lusófono. Eu diria que Brasil é a maior potência emergente na área do surf. Os maiores surfistas internacionais são brasileiros neste momento. E de facto é um continente. Angola, Cabo Verde. Quem vai a Cabo Verde vê também as várias atividades de surfing que estão a emergir. Neste momento vejo lá italianos, vejo outros que não portugueses, tanto a desenvolver o negócio. Era importante apanhar a lusofonia, digo eu, em termos também daquilo que é o business. E a nível mundial também consolidar a imagem que temos, mas na perspectiva daquilo que vou dizer a seguir, que é, por que não pensar também atrevidamente em desenvolver um surfing bureau? Já que nós temos os convention bureau,
temos o Golf Bureau, devíamos ter também uma entidade que gerisse o produto e que desenvolvesse naturalmente e apoiar o desenvolvimento de DMCs. DMCs, de facto, é um termo muito técnico, mas que quer dizer Destination Management Companies, para dinamizar a entrada de turistas e a parte do incoming também, que não está tratado sequer neste momento. Em suma, para terminar, eu permitem-me que cite um viajante, um surfista e também um jornalista, Gonçalo Cadilho, que é um homem também, um escritor também de livros de viagem, que diz, que li numa passagem que ele diria algo parecido com isto. Uma onda perfeita pode ser o motor do desenvolvimento de uma região. Eu digo, abastardando o conceito do Gonçalo, muitas ondas perfeitas, como as que temos em Portugal, podem ser os motores de desenvolvimento imediato do nosso país. Temos o dever de aproveitar esta oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma brilhante intervenção. Eu queria passar a palavra ao seu professor Fernando Carvalho Rodrigues, mas antes gostava de dizer que, de facto, no turismo, a lusofonia passa ao lado, infelizmente. Até gostaria de acrescentar uma ideia que já me passou pela cabeça há uns tempos. Usar os Lusíadas como matriz para um roteiro turístico mundial da lusofonia. Enfim, lembrem-se da Unesco, lembrem-se de outras coisas e, se calhar, um dia os sonhadores vão ter razão. Por favor, Sr. Professor. Obrigado. Eu, curiosamente, não sei bem porque é que vim aqui parar. Suponho que deve ter sido ali o Américo Mateus que me empurrou para vir até aqui. Acontece que eu tive uma vida bastante variada e os últimos 14 anos fui o conselheiro científico da NATO. E uma das coisas que é óbvio para mim hoje é que a ciência não faz parte da equação em Portugal. Não faz. Assim como a cultura também não faz parte da equação. Faz ciência, faz cultura, mas não faz parte da equação. Mas quando cheguei aos 65 anos e a gente tem que se reformar, disse, onde é que eu vou viver? E eu podia viver para qualquer país da NATO, e são muitos. Mas resolvi vir para cá e vou ensinar, vejam bem, ciência para design. Começo amanhã a dar a primeira aula. E venho para cá por muitas razões.